Turma, tudo bem com vocês? Nesta aula nós falaremos sobre os índices de rentabilidade, ou também chamado índice de lucratividade. Então, quando falamos de índices de rentabilidade ou índice de lucratividade, deve-se compreender que esses índices eles consistem em medidas estabelecidas para a mensuração do desempenho econômico de uma empresa. Então, qual é o desempenho econômico? Quando falamos de desempenho econômico, nós estamos falando de apuração ali de resultado, de lucro e despesa, de apuração ali de receita e despesa. Então, quando encontramos o lucro, nós estamos falando aí do desempenho econômico. O que se busca por meio desses índices é saber se o empreendimento está sendo rentável em relação a diversos parâmetros. Então, nós vamos falar aí da margem líquida, da margem bruta, do retorno sobre o ativo, do retorno sobre o patrimônio líquido. Cada um o lucro vai ser analisado comparado com cada um desses investimentos, seja no ativo, no capital próprio. A ideia de rentabilidade está ligada à ideia de lucro, então busca-se a cada período melhorar esse lucro. Se nesse período o lucro foi inferior ao passado, por quê? O que influenciou, o que a empresa precisa fazer para diminuir suas despesas, que tem que cortar custos, melhorar receitas para ter um lucro melhor. Então, com base nessas relações estabelecidas por formas matemáticas, o analista tem condições de identificar se a empresa apresenta um desempenho condizente com as demais opções de investimento existentes no mercado. Então, imagine um investidor que está buscando uma empresa na bolsa de valores, então vai buscar aquela que tem uma melhor rentabilidade, um melhor lucro. Isso também analisando vários parâmetros. E vai verificar se essa empresa está lucrando mais do que um investimento que ele poderia fazer em vários tipos de investimento que existem. Então, ele vai escolher ou comprar uma ação dessa empresa ou investir, de repente, em algo que tenha mais segurança. Então, mede a capacidade de produzir lucro de todo o capital investido nos negócios, sejam próprios ou de terceiros. Para os exemplos abaixo, nós continuaremos utilizando aqui esses dois demonstrativos. Vocês podem observar que é o mesmo desde que nós começamos a falar sobre os índices. Então, nós temos aqui X1 é o ano X1, X2 é o ano X2. O ativo, temos aí o balanço patrimonial com ativo circulante. Tem o ativo não circulante, no caso, é formado aí por o ativo realizável a longo prazo, imobilizado e tangível. O passivo circulante, o passivo não circulante, o patrimônio líquido e a demonstração do resultado também de X1 e X2. Nosso primeiro indicador é a margem líquida. Esse índice ele mede a parcela do lucro embutida no valor de venda. Então, indica quanto a empresa ganhou em cada real de venda líquida. Para o cálculo, vamos utilizar a margem líquida. Nós temos o lucro líquido do exercício. Então, estamos falando de venda líquida, temos que pegar o lucro líquido do exercício dividido pela receita líquida. Utilizando as nossas demonstrações, então, a margem líquida, ICML, margem líquida, do ano X2, qual foi o lucro líquido do exercício. Então, vocês lá na DRE e observem, lá no final o lucro líquido do exercício foi 10 mil. A receita líquida, que vai ser, no caso, tem a receita bruta menos os impostos, chega na receita líquida. A receita líquida lá no lucro na DRE, já para vocês verificarem também, foi de 28 mil. Ao fazer essa divisão, o lucro líquido do exercício dividido por 28, a gente encontra 0,35, que é igual a 35,7%. De forma que para cada real investido da empresa, ela conseguiu ter aí um retorno de 35%. Então, a sua margem líquida é de 35%. A observação é que quanto maior essa margem líquida, melhor. Então, a empresa precisa estar observando esses cálculos, qual é a sua receita líquida, o que é que tem que fazer para o lucro do exercício melhorar. Então, esse indicador ele já traz um parâmetro para cada período, exercício da empresa. O segundo índice é o índice de margem bruta. Então, a margem bruta ou lucratividade bruta, ela é o percentual, corresponde ao percentual remanescente de receita líquida após a redução do CMV. Então, tem que observar lá na DRE o que ocorre. Temos a receita líquida, depois da receita líquida nós fazemos a dedução do custo da mercadoria vendida.
Então, o CMV, após o CMV, nós chegamos então no lucro bruto. Então, essa margem bruta, o cálculo dela vai ser lucro bruto dividido por receita líquida. O exemplo, nós temos de margem bruta no ano X2, o lucro bruto foi de 20 mil e a receita líquida foi de 28 mil, de forma que o percentual de margem bruta foi de 70%. Então, como só foi tirado aí o CMV, então o custo da mercadoria vendida foi de 8 mil. Então, ele é uma pessoa que está conseguindo comprar bem, está conseguindo comprar que o custo da sua mercadoria seja baixo e consegue vender essa mercadoria por um preço muito bom, um preço de venda bom, de forma que ele consegue ter uma receita líquida excelente para ter esse retorno aí de margem bruta de 70%. Então, quanto maior a margem bruta, melhor. Na realidade, o ideal é quanto maior essa margem, porque depois que encontra-se então a margem bruta, né, e encontra o lucro bruto, tem que tirar as outras despesas da empresa para então chegar ali naquela margem líquida que nós já calculamos anteriormente. Retorno sobre o ativo. Esse terceiro indicador, ele é muito importante dentro da análise de balanço da análise das demonstrações contábeis. Os investidores utilizam bastante, porque eles querem verificar a taxa de retorno gerado pelas aplicações realizadas por uma empresa em seus ativos. Então, ele quer saber de que forma essa empresa investe, quais são os ativos que ela ali está adquirindo para compor os bens patrimoniais da sua empresa. Então, são bens que geram valor, que trazem um retorno financeiro para a empresa. Então, vem do inglês, Return on Assets. E esse indicador, ele indica o retorno gerado por cada R$1 investido pela empresa em seus ativos. O ROE é calculado da seguinte expressão. Então, tem-se o lucro operacional, líquido, imposto de renda, dividido pelo ativo total médio. Ativo total médio é o ativo de um ano. No caso, utilizando a demonstração, nós temos X1 e X2. Então, pego o ativo total dos 2 anos, divide por 2, tem o ativo total médio. Então, é o resultado gerado exclusivamente pelas decisões de ativos, não sendo influenciado pela forma como a empresa é financiada. Então, o investidor ele quer ver como está sendo aplicado esses recursos. Ele é conhecido por um indicador que apresenta como a empresa é rentável em relação ao seu total de ativo, fornece uma visão de quão eficiente é a gestão da empresa. Então, o lucro operacional, numerador de cálculo do retorno sobre o ativo, representa o resultado da empresa antes das despesas financeiras, determinado somente por suas decisões de investimento. Então, quer saber como é que o gestor daquela empresa tem agido, tem trabalhado para que os seus ativos gerem um retorno excelente. Retorno ou rentabilidade do PL, nosso quarto indicador, ele vai ser a rentabilidade sobre o capital próprio. Então, nós temos um indicador que vai verificar qual é a rentabilidade com relação ao capital, aquele capital inicial, que é o capital próprio investido na empresa. Então, o ROE vem do inglês, que significa Return on Equity, revela qual foi a taxa de rentabilidade obtida pelo capital próprio investido na empresa. Isto é, quanto a empresa ganhou de lucro líquido para cada real de capital próprio investido. Então, na fórmula nós temos aí lucro líquido, tem que pegar o lucro líquido do exercício, dividido pelo patrimônio líquido médio. Então, vai ter que ir lá no PL, somar o total do PL. Quais são as contas de PL? Não é só apenas o capital social. Tem as outras contas lá de reservas. Todas as contas fazem parte, soma o patrimônio líquido. No caso, médio, então pega do outro ano, dividido por 2, tem um capital, tem o patrimônio líquido médio. Exemplo, aqui o ROE X2. Então, nós temos o lucro líquido de 10 mil dividido por 45. Vocês perguntar, aí deu aqui 22%. Então, nós temos aí um retorno sobre o PL, sobre esse capital próprio de 22%. Como que a cada real investido que ele teve um retorno aí de 22%. Uma observação, caso no exercício não tenha, de repente, 2 anos, então, utiliza-se o lucro líquido daquele exercício, no caso, o patrimônio líquido do exercício que foi informado, se não tiver como fazer o patrimônio líquido médio, no caso, tiver 2 anos sendo informado. Então, quanto maior esse retorno, melhor.
Então, vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Se cuidem e bons estudos!